O exército russo está enfrentando uma destruição maciça nas linhas de frente ucranianas. A linha que se estende da Crimeia a Donetsk é agora uma armadilha mortal. Putin estava implementando uma única estratégia para resgatar o exército russo dessa armadilha, desgastar os caros sistemas de defesa aérea do Ocidente com uma onda incessante de morte usando drones kamikaze baratos. Esses são os drones Shahed. Eles eram a arma mais fundamental e menos cara na doutrina de guerra assimétrica da Rússia. No entanto, na noite de 7 de março, as forças ucranianas eliminaram a maior carta na manga de Putin com mísseis ATACMS e Scalp. De acordo com a United 24 Media, os sistemas HIMARS ucranianos, jatos MiG-29 e aeronaves bombardeiras Su-24 realizaram uma operação devastadora com sincronização perfeita contra a base aérea ocupada de Donetsk. Este era o maior centro operacional de drones da Rússia. A Rússia estava exportando terror para a Ucrânia todas as noites através desta base. No entanto, em vez de caçar as moscas no céu uma a uma, a Ucrânia optou por drenar o pântano. Esta destruição maciça cortou todas as pontes aéreas da guerra assimétrica de Putin. Para entender a magnitude do evento, primeiro precisamos compreender totalmente o que foi atingido. Este não era um depósito de munições comum. De acordo com relatórios de inteligência, a enorme instalação de 5.000 metros quadrados dentro do aeroporto internacional de Donetsk era a maior base de montagem e disparo da Rússia, ativa desde agosto de 2025. O exército russo estava montando drones dentro desses enormes hangares de concreto armado para escondê-los dos satélites. E na manhã de 7 de março, às 7h30, as operações noturnas haviam terminado, e era o momento mais movimentado do turno. Lá dentro, pelo menos 600 a 800 drones Shahed estavam empilhados, prontos para voar, abastecidos e equipados com ogivas de 50 kg. Por simples matemática, havia exatamente 40 toneladas de explosivos de alta potência e milhares de litros de combustível de aviação adormecendo dentro do hangar. Em outras palavras, era um barril de pólvora maciço. E protegendo esse barril de pólvora estava o escudo de defesa aérea impenetrável S-400 e Pantsir ao seu redor. Então, como as forças de operações especiais da Ucrânia superaram esse escudo? Não apenas apertando um botão em um míssil, mas passando semanas calculando pontos cegos do radar com drones Buntar-3Cs e executando uma sincronização mortal e perfeita. A primeira fase da operação começou com o lançamento de mísseis balísticos ATACMS de fabricação americana, com um alcance de 300 km, a partir de lançadores HIMARS. No entanto, a missão desses mísseis não era destruir o hangar. A missão deles era quebrar aquele escudo maciço. Mergulhando a velocidades aterrorizantes de uma altitude próxima à borda do espaço, os mísseis ATACMS praticamente chocaram os radares de defesa aérea russos. Os sistemas S-400 tentaram travar nesses alvos balísticos que choviam sobre eles em questão de segundos, sobrecarregando seus radares. Naquela janela dourada de algumas dezenas de segundos, quando o sistema ficou cego, em pânico, e olhando para o céu, os verdadeiros caçadores entraram em cena. Os mísseis de cruzeiro Scalp franco-britânicos, lançados muito antes dos jatos ucranianos Su-24, estavam deslizando em direção ao alvo a baixa altitude, quase roçando o chão para evitar serem detectados pelo radar. O escudo de defesa foi eliminado, os radares foram cegados e todos dentro estavam agora presos. A ogiva perfurante de 2 estágios na ponta do míssil Scalp, chamada Brooch, perfurou aquele teto de concreto espesso como papel e lançou a verdadeira bomba de 450 kg bem no coração daquela pilha de 40 toneladas de combustível de drones e explosivos que mencionamos anteriormente. Naquele momento, o poder de impacto do míssil foi anulado, e a verdadeira destruição não foi causada por armas de fora, mas pelo inferno de dentro. Em terminologia militar, chamamos isso de explosão secundária. Aquelas 40 toneladas de explosivos e milhares de litros de combustível reagiram simultaneamente. A energia resultante foi equivalente à onda de choque criada pela Moab, a maior bomba convencional do mundo, ou a uma arma nuclear tática. Um tremor sísmico foi sentido a quilômetros de distância. Aquele hangar maciço, junto com os drones, plataformas de lançamento e engenheiros russos dentro, vaporizou em segundos. A base foi completamente devastada, reduzida a uma enorme cratera em chamas. Além disso, esta operação tática massiva não foi uma anomalia limitada confinada à manhã de 7 de março de 2026. Esta destruição foi o resultado de operações sistemáticas de ataque profundo da Ucrânia ao longo de meses. Lembre-se de que em agosto de 2024, eles infiltraram a base aérea de Marinovka e explodiram os depósitos de combustível de aviação.
em novembro de 2025, destruíram outro depósito secreto na região de Donetsk, contendo 1.000 drones Shahed. No dia 31 de janeiro de 2026, eles atacaram a base aérea de Belbek, no coração da Crimeia, com mísseis Storm Shadow cegando os radares. Em outras palavras, o exército ucraniano vinha testando os pontos fracos do escudo de defesa russo como um cirurgião por meses e desferiu o golpe final mortal no aeroporto de Donetsk. Na noite de 7 de março, essa destruição física criou um efeito dominó. Esse momento de destruição física criou um efeito dominó. A destruição de 800 drones operacionais equivale a 40 milhões de dólares em munição, vaporizando em segundos. As armas que produziram se transformaram em bombas que atingiram seus próprios exércitos antes mesmo de decolarem. Mas não era apenas ferro e pólvora queimando naquele hangar. A equipe de mentes especialistas, os engenheiros que montaram os drones, os operadores russos que planejaram as rotas e os assessores técnicos iranianos que coordenaram o sistema foram eliminados. Você pode enviar um soldado de infantaria comum para a linha de frente em algumas semanas, mas reconstruir uma rede de técnicos desse nível leva meses. A consequência mais crítica dessa destruição é que ela permite ao povo ucraniano respirar um profundo suspiro de alívio. A desativação da instalação em Donetsk significa uma redução dramática nos enxames mortais enviados sobre as cidades ucranianas todas as noites. Centenas de milhares de dólares em mísseis Patriot ou Iris-T não precisarão mais ser gastos em drones voadores que custam menos de 50 mil dólares. Além disso, as tropas russas avançando em direção a Avdiivka ou Chassivyar perderam o apoio constante dos Shahed no céu, deixando-as cegas e surdas nas linhas de frente. Esta paralisia coordenada quebrará o ímpeto das ofensivas russas e pressionará as linhas de logística a níveis insuportáveis. Além disso, o ataque pode criar um efeito de terremoto por trás das portas fechadas do Kremlin. O exército russo é construído sobre uma hierarquia rígida e corrupção profunda, e quando as coisas dão errado nesse sistema, ninguém assume a responsabilidade. Falhas se transformam instantaneamente em um conflito interno implacável. Neste momento, o jogo de culpa está sendo jogado em Moscou. De um lado estão os comandantes das forças de defesa aeroespacial. A cegueira do S-400 contra mísseis ocidentais colocou diretamente esses comandantes na linha de fogo. Do outro lado estão os generais de logística e serviços de retaguarda que construíram esta enorme base de drones, determinaram sua localização e gerenciam seus estoques. Podemos em breve ver esses dois lados em conflito. Os sinais já estão surgindo. Blogueiros militares russos começaram a descrever o escalão de comando como um exército de tolos e bajuladores em canais do Telegram. Essa onda de raiva que surge de sua própria base é o pior pesadelo de Putin. Então, como Vladimir Putin resolverá esta potencial crise à porta? Certamente não seria um exagero dizer que outra onda das infames purgas que seguem grandes derrotas na Rússia está prestes a começar. Espera-se uma repetição do cenário que vimos em Donbas e nos ataques de drones a Moscou. Enquanto aqueles no topo do Ministério da Defesa que são absolutamente leais a Putin estão sendo cuidadosamente protegidos, os chefes regionais de defesa aérea de nível médio e os generais de logística provavelmente serão sacrificados. Eles serão os bodes expiatórios para esta derrota. No entanto, Putin enfrenta um obstáculo massivo que não pode superar. Ele não tem indivíduos qualificados para substituir aqueles que ele irá expurgar. O exército russo está enfrentando a maior crise de pessoal qualificado de sua história. Os próprios blogueiros militares russos reclamam que os novos nomes que provavelmente serão nomeados para substituir os generais experientes que foram demitidos ou presos não têm nenhum treinamento. Então, enquanto Putin prioriza a lealdade em detrimento da competência e acredita que está limpando o sistema, ele está, na verdade, continuando a cortar o sustento de seu próprio exército com suas próprias mãos. Este conflito interno antecipado e a fraqueza no comando têm o potencial de deixar os soldados russos na linha de frente completamente sem liderança, abrindo uma enorme janela de oportunidade para a Ucrânia. As ondas de choque criadas por esta operação maciça se estendem aos corredores diplomáticos de Moscou e às redes de alianças globais. A destruição em Donetsk é um movimento estratégico de xadrez que simultaneamente derruba o mito do Kremlin de defesa aérea invencível e sua estratégia de atrito assimétrico. A anatomia desta crise não reside na velocidade dos mísseis utilizados, mas na perda global de prestígio que causou. Por anos, a Rússia tem promovido seus sistemas S-400 como o escudo de defesa aérea mais avançado e impenetrável do mundo, instilando confiança
tanto em seu próprio público quanto em compradores internacionais. No entanto, o fato de que um ativo militar tão crítico, especialmente uma instalação tão próxima da linha de frente e de tanta importância estratégica, estava completamente cego e surdo aos mísseis de fabricação ocidental, marca o colapso desse mito. A trajetória de mergulho balístico dos mísseis ATACMS contorna os algoritmos de cálculo e os tempos de reação do radar S-400, expondo implacavelmente as limitações estruturais do sistema. A imagem de uma superpotência incapaz de garantir a supremacia aérea, mesmo sobre o território que ocupa, é uma fraqueza inaceitável para o Kremlin. A consequência verdadeiramente devastadora dessa fraqueza é a profunda desconfiança entre os aliados. Os fornecedores que mantêm a máquina de guerra de Moscou funcionando, Irã, Coreia do Norte e China, estão observando os desenvolvimentos de perto. A administração de Teherã deu à Rússia sua própria tecnologia Shahed. Em troca, esperava jatos de combate Su-35 e avançados sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia. O Irã planejou proteger suas próprias instalações nucleares contra um possível ataque israelense ou dos Estados Unidos com os S-400 russos. Mas na manhã de 7 de março, o Irã assistiu enquanto seus próprios drones eram destruídos por mísseis ocidentais em uma base protegida pelos próprios S-400 da Rússia. Kim Jong-un, que enviou milhões de projéteis de artilharia para a Rússia, está observando a impotência do exército russo contra a tecnologia ocidental. A China está mais uma vez registrando quão fraco é um parceiro à Rússia em uma potencial guerra tecnológica com o Ocidente. Putin, que está tentando se posicionar como uma potência militar global alternativa entre os países do BRICS, caiu na posição de um líder que não consegue nem proteger os territórios que ocupou sob seu próprio escudo de defesa aérea. A narrativa de Putin de um exército invencível, apresentado ao público interno, mergulhou em uma profunda crise de confiança, não apenas entre seu próprio povo, mas também entre seus parceiros que lhe fornecem armas. O ataque também deu um grande golpe na estratégia de guerra assimétrica de longo prazo de Putin. A economia de guerra de Putin, baseada no esgotamento de mísseis de cruzeiro de alto custo, foi fundada na produção em massa de drones Shahed de design iraniano e no uso deles como uma arma psicológica de desgaste. Produzidas aos milhares a cada mês, essas munições foram projetadas para desgastar as defesas aéreas da Ucrânia e quebrar a resistência civil, uma máquina de matar barata, mas eficaz. No entanto, o exército ucraniano esmagou essa estratégia em seu próprio território da forma mais brutal possível. A integração perfeita dos mísseis ATACMS e Scalp deixou claro para o Kremlin que nenhum acúmulo militar em qualquer território ocupado pela Rússia está mais seguro. Aquela explosão de 40 toneladas no aeroporto de Donetsk não foi apenas uma vitória militar, mas uma mensagem geopolítica muito clara. A Ucrânia disse aos seus aliados ocidentais na América e Europa: não nos restringam. Se nos derem a arma certa, o ATACMS, o Scalp, não usaremos apenas essa munição para defender nossas próprias cidades. Levaremos a guerra ao coração do inimigo. Vamos acabar com o terror dos drones que te assusta bem onde ele nasceu, esmagando a cabeça da cobra. O que aconteceu no aeroporto de Donetsk não foi um bombardeio de rotina, mas uma declaração de que a mentalidade de estoque militar antiquada falhou diante dos mísseis de precisão modernos. A doutrina assimétrica de drones de Vladimir Putin, projetada para intimidar civis, se extinguiu no inferno criado pelos mísseis ATACMS e Scalp. A Ucrânia reescreveu as regras da guerra ao sufocar a fonte da ameaça terrorista em vez de confrontá-la no céu. Esta base-chave, que bilhões de dólares em escudos de defesa aérea não conseguiram proteger, entrou para a história como um monumento à impotência estrutural do exército russo. O jogo será vencido não por aqueles que esperam nas trincheiras, mas por aqueles que podem cortar a veia jugular do inimigo em sua própria casa. Quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises detalhadas, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Piada por nos escolher.